Já são mais de 35 horas de discussão no plenário da Câmara dos Deputados sobre a abertura ou não do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Agora há pouco terminou a fase de pronunciamento dos partidos. 1 hora para cada um dos 25 partidos com representação na Câmara. Por isso, nós vamos agora ao vivo a Brasília. Vamos conversar com a repórter Zileide Silva. Ela acompanhou durante todo o dia a movimentação no plenário. Zileide, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Mais de 35 horas de discussão e um único intervalo de 15 minutos na madrugada de hoje. Falando em nome dos 25 partidos aqui da Câmara, discursaram 99 deputados, além dos líderes, falando contra e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. E agora há pouco, às 19h55, começou a segunda fase das discussões. 249 deputados estavam inscritos desde ontem. Eles poderiam discursar durante 3 minutos, o que daria cerca de 13 horas. E aí, para reduzir esse tempo e tentar evitar um atraso na sessão de amanhã, a sessão de votação, partidos de oposição se reuniram e decidiram que 60 deputados de 14 partidos vão abrir mão de seus tempos individuais. E daqui a pouco eu volto com outras informações. Bonner e Renata. Enquanto o governo e a oposição disputam cada voto, no plenário da Câmara, a sessão de discussão segue pelo segundo dia seguido. Os deputados começaram a se alternar na tribuna ontem de manhã. Seguiram pela tarde, pela noite, viraram a madrugada e, ao longo de todo o dia de hoje, discursaram contra e a favor da abertura do processo de impeachment. A televisão era a única companhia na madrugada. O cafezinho ajudou a enfrentar o sono. E que sono! E como é bom relaxar os pés. A bandeira virou cobertor para combater o frio do ar-condicionado forte demais para o plenário quase vazio. E com um quórum tão baixo, sobrava tempo e espaço para fazer selfies, gravar um vídeo. Vários deputados tiveram que se contentar em discursar sem plateia. O painel eletrônico mostrava que muitos vieram à Câmara, mas poucos ficaram para ouvir os colegas. Teve deputado que se esforçou para chamar a atenção. E àquela hora, tudo já muito repetitivo, seja nos discursos dos governistas. Não há impeachment, porque o impeachment é golpe, porque não tem crime de responsabilidade. Ou nos discursos da oposição. No domingo, nós vamos punir, sim, o desgoverno que cometeu crime de responsabilidade fiscal, ferindo a nossa Constituição. Mas lei é lei, tem que ser respeitada. Se está escrito que cada um dos 25 partidos tem 1 hora ao microfone, é preciso respeitar o tempo de todos. Às 8h55 da manhã, se completaram as primeiras 24 horas de debate no plenário. Os deputados continuaram se revezando durante todo o dia na tribuna. Do lado direito da mesa, os governistas. Do esquerdo, os deputados de oposição. De tempos em tempos, a temperatura subia, sempre puxada por um discurso mais inflamado. Governistas abriram uma faixa com os dizeres "fora Cunha" e gritaram que o impeachment é golpe. A oposição reagiu com gritos de "fora PT" e cartazes de "impeachment já". Do lado de fora do plenário, deputados governistas e de oposição sempre buscavam votos. Reuniões e mais reuniões, conversas pelo telefone, conversas ao pé do ouvido. Um trabalho ininterrupto em que os dois lados sempre cantam vitória. O governo diz que está ganhando votos. Nós temos 184 votos consolidados, do Amapá ao Rio Grande do Sul, e temos 32 votos a trabalhar. O que é que a gente chama voto a trabalhar? São os indecisos. A oposição diz que já tem votos de sobra para aprovar o impeachment. Não só temos o número suficiente, como temos folga. Nós temos mais de 20 votos de folga para atender a demanda dos 342. O certo é que só na hora da votação cada um dos dois lados vai poder ter certeza. E agora nós vamos voltar ao plenário da Câmara para ver como é que andam as discussões por lá. Zileide.
Oi, boa noite, Renata. Olha, os deputados continuam se revezando ali no plenário, mas agora são aqueles discursos mais curtos de até 3 minutos. E como eu disse no início do jornal, 60 deputados e 14 líderes decidiram abrir mão de seus tempos individuais. E aí, os líderes desses 14 partidos decidiram que também, a partir da 1h da manhã de amanhã, também vão abrir mão desses tempos. Aí, a sessão que começou agora à noite deve mesmo terminar amanhã de manhã. E ainda não está definido, mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve então encerrar a sessão e chamar uma nova sessão, a sessão de votação, para as 14 horas deste domingo. Nesta sessão, como lembrou o repórter Marcos Lozecan, falam o relator, o deputado Jovair Arantes e os líderes dos 25 partidos. A votação, então, deve começar por volta das 5 horas da tarde. Renata e Bonner. Zileide Silva aí com as últimas informações do plenário da Câmara. Amanhã, a partir das 9 horas da manhã, hora de Brasília, e o dia todo ao longo da nossa programação, os nossos repórteres vão trazer todas as informações sobre a sessão da Câmara que vai decidir sobre o prosseguimento ou não do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ao vivo, nós vamos acompanhar a votação do início ao fim, voto a voto. E a cobertura completa desse dia histórico vai estar no Fantástico, numa edição especial, seja qual for a decisão da Câmara.